CBN, Economia e Finanças. Nove h bate-papo já está bom aqui com o professor Alexandre Lage. Estamos falando de investimentos. Você tem dúvidas sobre investimentos? Nas próximas semanas a gente pode falar de alguma coisa nesse sentido, mas hoje a gente tem outro tema importante para falar. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. O que nós vamos abordar hoje para deixar o nosso ouvinte bem informado? Um pouquinho de exportação, né? Um pouquinho de frango, essa doença do Newcastle que saiu essa semana, né? Que comprometeu um pouquinho as exportações brasileiras de frango. Muita gente me pergunta qual o impacto disso na carne, né? Justamente porque são carne bovina junto com o frango, né? Eles determinam o consumo das famílias. E como tem a ver com a cesta básica, tem muita gente me perguntando sobre isso. E justamente agora com o dólar alto, seria outro lado daquela moeda que a gente já vem conversando durante várias semanas. O quanto prejudica a inflação o dólar alto, mas num outro sentido melhora as exportações, porque você tem mais incentivo para receber em dólar e, de certa forma, faz com que a nossa economia... Para vender para fora é bom, né? Para comprar o consumidor muitas vezes não é tão legal, né? Então, o lado bom da economia é justamente isso. Você tem perspectiva de bater recordes esse ano de exportações, justamente porque agora, principalmente agora, com essas novas taxas que a gente também está discutindo essas semanas, você vai ter uma tendência a diminuir as importações e aumentar as exportações, porque o dólar também está alto. Então, o dólar incentiva as exportações e as taxas impedem também, além do dólar, de importar mais. Então, você vai ter um saldo na balança comercial favorável e bem mais favorável do que se imaginava durante esse ano. Isso para a economia, claro, está trazendo recursos para o país. Vai melhorar o PIB, vai ter um crescimento forçado por esses fatores na economia. Mas para quem vai ao mercado, ele não sei se vai sentir esse benefício diretamente, né? O que impacta nesse sentido? A carne fica mais cara, fica mais difícil de poder adquirir com o mesmo orçamento que você possui todo mês? Perfeito. Primeiro esse caso agora, né, do alto embargo da carne de frango aqui do Rio Grande do Sul, que fez com que as projeções de consumo de carne tenham mudado no curto prazo, né? Se esse embargo continuar, aí que é o problema. Durante uns 30 dias, eu acredito que não vai ter um efeito muito forte na carne bovina, que é outra expectativa que se tem. Mas como um é substituto ao outro, geralmente quando Isso que eu ia mencionar. um tá barato, você vai para aquele... Você foge da carne... Geralmente você foge da carne vermelha para ir para carne de frango, mas dependendo de como está o cenário, você pode até ter essa inversão, né? Exatamente. O que acontece? Se você tem dificuldade para exportar a carne de frango, ela vai aumentar a oferta interna. Então, tende a diminuir o preço do frango internamente. Naturalmente, a carne bovina teria que acompanhar para não perder o mercado. Sim, sim. Então, ela também teria que cair. Então, a expectativa, principalmente da carne bovina, é que o frango não tenha impacto, não perdure muito esse embargo, porque isso vai fazer com que os preços caiam, né? O que se podia fazer para tentar equilibrar o preço, não fazer ele cair internamente, é aumentar a exportação de carne bovina. Mas isso também não é possível, porque a gente já bateu recorde de exportação de carne bovina. Então, está meio amarrado ali. Você não tem a possibilidade de fazer isso. E quando se exporta mais, sobe o preço também aqui internamente, porque tem menos produto no país, no caso, né? Exatamente. Então, o efeito contrário é a mesma coisa. Se você não está exportando, vai ter maior oferta interna, o preço do frango vai cair. Tem que dar vazão. Então você às vezes comemora, o preço do frango está caindo, não pelos motivos bons, né? Porque nesse caso você está deixando de exportar e de trazer recursos para o país. O mercado brasileiro, principalmente produtivo, ele depende da exportação. E o Brasil é um dos maiores exportadores de carne do mundo, né? Você tem aí a China como maior comprador, os Estados Unidos, a União Europeia, você tem Egito, né? Então, você tem vários países que compram muita carne do Brasil. Então, você diminuindo esse potencial de exportação, tem um impacto econômico, com certeza. E como que se equaciona algo no sentido de exportar o que a gente precisa para trazer riquezas para o país, mas sem necessariamente você pender a balança e onerar quem muitas vezes não tem recursos altos para poder comprar e depende muito de fazer contas ali para poder adquirir produtos? O desequilíbrio é um problema na economia. Quando você tem um aumento de dólar, o repentino, uma queda, você tem uma readequação da economia. Então, você tem que estar preparando os agentes econômicos para esses efeitos. Veja, quando o dólar está alto, você comemora, o exportador comemora.
Não, a gente vai exportar mais, vai trazer mais recursos para o Brasil, a economia vai crescer no agro, né, na extração. E quem importa? Tem muita gente que importa produtos para vender internamente. Então, Tecnologia, principalmente. Né? Principalmente. Então, esse pessoal está sendo prejudicado. Então, quando você tem variações no curto prazo muito grande, você pode realmente afetar, prejudicar alguém e facilitar a vida de outras pessoas. Então, a economia tem muito isso. O ideal seria você... Claro, a gente, como país que tem mais força nas commodities, então o Brasil tende a depender muito de exportação desses produtos e da importação de tecnologia, como você bem disse. Então, isso vai desenhando o perfil do país. O país ele vai ficando cada vez mais dependente de tecnologia externa e, de certa forma, dependente da sua própria produção em É uma termos de equação commodities. complexa, né? Commodity que a gente menciona é milho, soja, principalmente, né? Que são os grãos que a gente vende para outros países. Mas, por exemplo, se o dólar cai bastante, diminui aí a possibilidade de importação, facilita a importação de tecnologia, acaba prejudicando o setor, muitas vezes agropecuário. Então, para solucionar isso com dólar mais baixo, tem que produzir muito mais para exportar. E às vezes a capacidade não é tão repentina assim, né, professor? O Brasil tem forte tecnologia na produção, na parte agrícola. Né? Aham. Agora, para você melhorar o teu parque tecnológico, industrial também, que depende de tecnologia externa, você tem que ter um dólar mais baixo para poder importar, para melhorar essa competitividade internacional. A ideia é o quê? Você ser bom naquilo que você já é bom ou tentar ser bom naquilo que você ainda não é? Essa é uma pergunta sempre que o economista faz. Do ponto de vista mundial... É um dilema, né? Do ponto de vista mundial, você sempre fortalece aquilo que você já tem perfil para fazer e você, de certa forma, paga caro pelo aquilo que você não tem perfil de produção. Então, isso é muito planejamento de país. Tem que tentar também investir de uma forma sustentável, racional, para que você consiga ter mais tecnologia sendo produzida aqui. O maior problema é isso, né? Você ter que importar a tecnologia para você não criar uma estrutura, um hub de inovação de fato, né? Que você estimule que a produção seja feita também por aqui, você não tenha que necessariamente comprar muita tecnologia, né? Então, mas esse é um caminho que precisa de muito incentivo do governo também, né? Perfeito, porque quando você facilita a importação, você melhora essa parte tecnológica do país. Mas desestimula o que está aqui, né? Agora, com essas taxas, você está fazendo um outro movimento aí que não é o natural. Porque como você tem que recuperar o dinheiro por causa de superávit, que o governo tem que equalizar as contas, você está forçando uma não entrada de tecnologia no país pela arrecadação, né? E, de certa forma, seria o ideal você diminuir impostos para que a tecnologia entrasse sem você precisar taxar elas mais. Você se adaptar e daí criar a sua própria. Porque você vai perdendo competitividade com o tempo. Países protecionistas, no longo prazo, passam a ser menos competitivos porque não tem qualidade quando você coloca um produto que tem valor agregado brasileiro do lado de qualquer outro país. Vocês viram, isso é ciência, né? Ciência da tecnologia, mas é ciência que a gente está falando, a importância de investimentos e financiamentos nessas áreas também. Professor, obrigado, até semana que vem. Eu que agradeço, sempre.